morando em Guajoviras há 3 anos. Fizemos amizade com um menino que morava ao lado. Aqui o chamarei de João. Era filho único e muito brincalhão. Sorriso fácil e vivia lá em casa. Contamos tudo entre si. E tudo o que eu e meus irmãos queríamos era na parte da tarde poder brincar com João. Fazia já um ano do acontecimento, com o nosso cão-lobo. E o inverno chegava mais cedo. A essa altura meu pai já havia construído a garagem, em uma área comprimida, em toda a parte de trás da casa, e deixava as coisas mais confortáveis. Meu irmão lembrava bem dos acontecimentos anteriores e contava tudo para minha irmã. Parecia que ele queria ajudar ela. Eu ficava muito bravo e dizia que parecia que ele queria viver aquilo tudo novamente. Foi dito e feito. Em uma das noites mais frias daquele ano, acordamos de madrugada com o coração disparado, de tanto pavor, ao reconhecer os uivos profundos e horripilantes da criatura por perto. Aquela noite foi longa demais, pois parecia que qualquer momento ele iria chegar na nossa casa. Até que amanheceu. Passamos o dia se arrastando de sono, os três, e quando menos esperamos, isso já no café da tarde, o João sentiu o cheiro de pão caseiro e pulou o muro. Minha mãe ralou ele e fez com que ele voltasse e viesse pelo portão. Contrariado, mas fez, pois adorava pão quente com margarina. Tomamos café, meio que em silêncio, e ele, como sempre, falante e risonho. Depois que a minha mãe deixou a gente conversar um pouco, enquanto ela foi tomar conta dos afazeres dela, assim que ela se afastou, ele disse: Já sei, vocês não dormiram também, por causa dos uivos, não é? Concordamos na hora e perguntamos se ele achava que era o lobisomem. João fez uma cara de suspense e já respondeu que era, claro que sim, e que não era a primeira vez que ele ouvia isso, pois já havia visto um. Impressionados perguntamos por que ele não havia nos contado, já que no ano passado falamos todo o ocorrido a ele. Ele disse que a mãe dele não queria que ele ficasse falando essas coisas, pois tinha pesadelos à noite e não o deixava dormir. Fizemos um ah, e ele disse que iria nos contar, pois era final de semana e ela não iria trabalhar. Nós juntos sentados na cama e cobertos só com a cara de fora para ele começar. Vocês sabem que todo verão eu vou para a casa dos meus tios, em São Borja, para ficar com meus primos e dar um descanso para minha mãe e minha avó. No início desse ano, esse caso aconteceu. Como estava sempre calor, ficávamos até tarde na rua, fazendo como minha tia dizia, molecagem. Era eu, meus 2 primos, um amigo e outro menino do lado, que não largava do nosso pé. Havia um cemitério próximo da casa dos nossos tios, e como estávamos acostumados e não tínhamos nenhum pudor de ficar conversando, brincando e até jogando dentro do cemitério, o zelador até conhecia a gente, de tanto nos pôr para fora. O zelador dizia que nós íamos parar a hora que víssemos alguma coisa bem feia. Essa noite estava especialmente quente, e depois da janta continuamos brincando na rua. Na verdade, acabamos passando do horário de ir dormir, e já estávamos sentados em um banco, dentro do cemitério conversando. Meu primo mais velho deu uma pausa no que ele estava falando, e foi aí que ouvimos um som, vindo de uma área escura e mais afastada. Primeiro ouvimos rosnados baixos, seguidos de barulho de coisas quebrando. Para logo ouvimos o som de algo cavucando o chão e quebrando a madeira. Ficamos arrepiados com os sons, e meu primo mais velho quis se aproximar, achando que se tratava de um porco. Quando estávamos a uns 50 metros aproximados, vimos um vulto grande e com os olhos brilhantes que vinha em nossa direção. Saímos todos correndo em diversas direções. Quando olhei para o lado para ter uma noção de onde estavam meus primos, vi o zelador vindo correndo da casa dele e dizendo para minha casa. Ele tinha uma espingarda nas mãos e um terço enrolado nela. Obedecemos ele, e ele começou a atirar, visto que a essa altura a criatura já alcançava o menino do vizinho. Deu 2 tiros e o animal desviou do primeiro, mas o segundo acertou-lhe, fazendo parar. Já estávamos na casa do zelador, mas esperávamos ele voltar, e ele já quase alcançava a porta quando o bichão levantou e veio com toda a vontade. O zelador entrou, trancando a porta, e ele correu na gaveta para pegar munição. Abriu uma fresta da janela e atirou novamente. Dessa vez a criatura se afastou, urrando e fazendo os grunhidos. O zelador aproveitou e saiu atrás atirando. Não acertou nenhum, pois o lobisomem subiu o muro e já se ia longe. O zelador voltou e disse que a culpa era nossa dele fugir,
Ele estava esperando o lobisomem vir. Perguntamos como ele sabia que ele iria vir. Ele respondeu: enterramos um homem hoje cedo, e às vezes, quando enterramos perto da sexta-feira ou da lua cheia, sempre aparece um. E agora vamos para casa, que pode ser que ele volte, e tenho que ver se ele chegou a comer. Meus tios estavam desesperados, parados na porta de casa, e ficaram muito bravos quando viram que a gente saiu do cemitério. Nos puseram de castigo o resto das férias, e no outro dia soubemos que o tal homem enterrado teve o coração comido. Ele justificou que era por isso que andava vindo pouco na nossa casa no início do ano, por ainda estar de castigo, e que bem por esse motivo conhecia o barulho que ouvimos durante a noite. Quando ele terminou, minha mãe serviu o jantar e fomos para a cama, morrendo de medo que a criatura da noite anterior voltasse, mas felizmente cansados, dormimos sem nada a ouvir.